Bom dia, estamos aqui com mais um Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje vamos entrevistar o professor Celso Antunes, é um educador muito conhecido, palestrante, participa de encontros de educação pelo Brasil afora. Esteve em Curitiba para um evento onde o tema da palestra é como desenvolver uma escola pública e uma escola pública com ensino de qualidade. Então nós vamos aproveitar, nós que vamos discutindo sempre essas coisas, nós precisamos melhorar muito os nossos indicadores e como fazer isso. O professor Celso Antunes diz que tem a fórmula, né? Bom dia, professor. Bom dia. Vamos começar pelo começo, né? Como fazer isso? Eu costumo pensar que a escola pública brasileira, até muito pouco tempo atrás, era coberta por uma pesada maquiagem e a gente não a conhecia em verdade. Porque aquilo que se dizia da escola pública era aquilo que se queria dizer. E muitas vezes este ou aquele secretário de educação, esta ou aquela diretora, faziam alardes da qualidade do seu ensino sem que a gente tivesse um instrumento, um termômetro e pudesse aferir se ela dizia a verdade ou não dizia. Desde 1990, quando o governo criou o SAEB e mais recentemente, quando implantou processos de medição que comparavam o desempenho do aluno brasileiro com aluno de outros países, ou mesmo comparavam alunos brasileiros com alunos brasileiros de outra região, a escola pública se desnudou. E hoje se constata que realmente há ilhas de exceção admiráveis, existem algumas escolas públicas no país que produzem um ensino de qualidade tão extraordinário quanto que se produz em país mais avançado, mas a grande maioria das 48 mil escolas públicas do país realmente tem um desempenho bastante insatisfatório. E esse desempenho é aferido através de números, não são opiniões, são resultados estatísticos que nos levam a essa conclusão. Então, em síntese, o Brasil apresenta uma escola pública caótica, deficiente, com inúmeros problemas, mas iluminado por algumas exceções extraordinárias e que servem de modelo para que aquelas que não têm essa excelência possam ali buscar os parâmetros para alcançar. Mas professor, na verdade, quando a gente fala é possível, eu acredito que é possível, tanto, até por isso que nós ficamos discutindo e tentando contribuir, buscando contribuir de alguma maneira. Mas nós temos muitos educadores colocam a universalização da educação, o senhor colocou também essa questão que a avaliação agora mostrou que de fato nós não jogamos fora que nós tínhamos uma escola elitizada, como você fala, uma escola meritocrata, que selecionava uma parcela, né? Mas nós não jogamos fora essa coisa, por exemplo, nós jogamos fora o que tinha de bom, porque não tinha só coisa ruim nesse modelo, certo? A escola pública tradicional, meritocrata e segregacionista, que é como nós tínhamos lá há 30 anos atrás, ela era uma escada social, ou seja, pessoas pobres entravam nessa escola e se estudassem bastante, se tornavam engenheiros, médicos, pesquisadores, tem um monte de exemplos aí, pessoas da minha geração, pessoas com 50 anos, 60 anos aí. Hoje essa escola perdeu esse papel, perdeu esse foco, não perdeu? Mas escola pública. Mas Ademar, teria que perder. Teria que perder porque naquela época tínhamos realmente uma escola pública fantástica. Mas tínhamos 30 a 40 milhões de crianças fora da escola. Os poucos que a ela poderiam chegar dispunham de uma escola extraordinária. Mas a grande maioria da população brasileira, ou por viver no meio rural, ou porque se conformava com aquela condição de uma mão de obra de segunda classe, estava distante dessa escola. Quando o Brasil, pressionado por entidades internacionais, sentiu que tinha que colocar todos dentro da escola, houve uma explosão de quantidade. E a explosão de quantidade implicou numa inevitável perda de qualidade. É como se, por exemplo, você tivesse um restaurante para fornecer 8, 10, 12 refeições por dia. E podia então se dedicar a elas com um empenho, com uma qualidade que garantia o seu nível. Mas se de repente você passa a acolher 300, 400 pessoas, evidentemente há esta perda de qualidade. Por isso que esta escola era uma escola excepcional, mas era uma escola que atendia muitos poucos. E não houve possibilidade de dar igual padrão para uma quantidade muito grande. Nenhum país do mundo colocou
dentro da sala de aula, cerca de 35 a 40 milhões de pessoas em 25 ou 30 anos. Daí, então, essa perda de qualidade que estamos hoje, aonde se abrem fantásticas exceções. Pois é, mas aí, de novo, nós estamos falando de um tempo de 30 anos aí, certo? É um tempo que, o senhor falou, 40% das pessoas nem iam para a escola, né? Dos 60 que entravam, metade ficava pelo caminho, porque não terminava a primeira, quarta série, aprendia a ler e ia trabalhar, né? O mundo do trabalho era muito mais próximo da sociedade, das pessoas, do que hoje, né? Correto. Agora, hoje, nós temos uma escola que põe 100% lá, mas nós não aproveitamos nem os 30%, aproveitamos do ponto de vista do macro. Os 30% que aproveitavam, do ponto de vista de aprendizagem, de desenvolvimento, de possibilidade de ascensão social, a escola hoje não aproveita esses 30%. Mas o que ocorre é o seguinte, todos os países que hoje apresentam uma educação com alto padrão e fazem essa educação de alta qualidade, se distanciam do Brasil, como a Irlanda, como a Coreia do Sul, como países que não eram muito piores do que nós há 40 anos atrás, viveram dois momentos no processo educacional. Um atendimento da quantidade e, quando este atendimento se fez, a busca da qualidade. Então, o que hoje nós estamos buscando é justamente este segundo momento, esta segunda etapa. E quando se diz que se tem a receita, não é a receita onírica deste ou daquele educador, mas é a receita de se pretender fazer em todas as escolas do Brasil aquilo que as poucas escolas que fogem desse quadro de mediocridade realmente fazem e que não implica em custo. Porque o que há de admirável nisto é que não há uma simetria geográfica entre as escolas de qualidade. Não há uma simetria em lugar que ganha gasta mais e que gasta menos. Não há nem simetria geográfica nem simetria econômica. Você tem escolas de alta qualidade em municípios pobres e tem escolas de alta qualidade no Paraná, no Piauí, no Maranhão. Ora, então o que há que estas escolas conseguiram se sobressair? Aí nós vamos buscar a comparação e, através dela, nós chegamos a 5 pontos que todas elas, mesmo sem se conhecer e colocar em prática, e que se outras escolas que não alcançam essa condição colocarem, provavelmente em 5, 6 anos, melhorarão muito imediatamente, melhorarão significativamente em 5, 6 anos. E quais são os 5 pontos? Eu vou dizer pela ordem, mas a ordem não tem qualquer relevância. O primeiro não altera. O primeiro não é mais importante. Mas, por exemplo, houve uma mudança muito significativa na qualificação do gestor. O gestor, o diretor, o coordenador, enfim, aquele que administra a escola pública, se é escola de qualidade, ele tem um perfil comum. O segundo item diz respeito ao professor. O terceiro item diz respeito à prática pedagógica. O quarto item diz respeito ao aluno. E o quinto item diz respeito ao envolvimento familiar. Então eu volto a reiterar, todas as escolas de alto padrão de qualidade no Brasil, estejam em municípios pobres ou não, estejam no Nordeste ou no Sul, têm algo em comum entre os seus gestores, os seus professores, a sua prática pedagógica, o seu aluno e, naturalmente, o envolvimento da família com a escola. Pois é, aí o senhor falou do tripé, o famoso tripé da educação, família, escola e sociedade, né? O aluno, perfeito. Né? Família, escola e aluno. E aí nós vamos falar aqui, o senhor falou, e acho que eu concordo plenamente, gestão, qualificação do gestor. Mas nós temos no Brasil metade das escolas ainda, né, que tem indicação política para o cargo do diretor, né? E a outra metade é eleição para diretor. Como é que esses dois são os melhores métodos? Não, na verdade, a indicação é o pior, já é comprovado, né? A indicação política, que é o amigo da esposa do prefeito. Né, o que é mais provável, aquele que é capaz de capitalizar votos. E a eleição, que é o que nós vivemos no Paraná, também não é o melhor método, porque se elege, em geral, a pessoa que tem mais capacidade tem que fazer política, né? Não está misturado esses canais? Olha, não está. Todas as escolas que constituem essas magníficas ilhas de exceção têm gestores com formação superior em educação. Não importa se é indicado, se é concursado? Não importa. O que importa e prevalece é o fator competência. Até penso mesmo que se amanhã ou depois aquela indicação atender prerrogativas de natureza política, mas obedecer critério de qualidade, não tem importância. Às vezes ele foi indicado, mas ele foi indicado à luz de um currículo, de uma formação superior.
Então, a qualificação do gestor é fundamental. Segundo lugar, é fundamental a permanência daquele gestor, pelo menos 3 anos na unidade escolar. E não aquele gestor tipo taxi teacher, que hoje é colocado ali, amanhã é tirado para lá, e aquilo não envolve com o processo da comunidade. E o gestor hoje, o diretor da escola estadual, municipal, ele é mais ou menos um contínuo, né, da secretaria. Ele fica muito mais tempo correndo atrás de papel e na secretaria e voltando, do que de fato gerindo a instituição, né? Mas eu queria citar o Chile, que eu estive no ano passado visitando, e o Chile tem, e eu acho que a gente teria que fazer uma mudança, essa é uma opinião particular, que eu queria só saber se o senhor concorda. No Chile eles têm concurso para gestor. Então, o quadro de professores é um quadro, o quadro de gestor é um outro quadro, né? Uma outra formação, né? E o gestor não é só o diretor, é todas as pessoas que fazem parte da gestão. Sim, da escola. Porque não é só o diretor, claro, coordenador, né? Se fazem um concurso geral. Mas para diretor tem um concurso dentro desse quadro, ou seja, a pessoa faz um outro concurso, que avalia as condições técnicas, e aí os aprovados nesse concurso recebem uma escola, né? Tem que administrar a escola por 5 anos, né? E depois tem que fazer outro concurso. Eu acho que a medida é extremamente eficiente, eu também conheço a educação no Chile. Agora, veja bem, se não se define com clareza o que se espera do papel do gestor, muitas vezes ele é submetido a exames, ele passa por processo de avaliação, ele mostra capacitações que não são coerentes com aquele exercício que ele vai cumprir. Sim, com a realidade que ele vai encontrar. Então, primeiro tem que se definir o que é ser um gestor educacional. Não importa, eu costumo até às vezes dizer com ironia, quando eu sou levado de um lugar para outro, não me interessa saber se o motorista sabe quais são os afluentes da margem esquerda de São Francisco. O que eu quero é que ele saiba conduzir o veículo, porque aquela é a qualidade básica. Exatamente. Por isso que às vezes o concurso ele é uma utopia. Ele prestou um concurso, ele resolveu problemas, ele mostrou competência, eu diria intelectual. Mas será que aquela competência intelectual se reflete numa capacidade e numa ação gestora? Agora, quando isto existe e quando esta permanência se torna obrigatória, você tem os elementos que compõem. Você vai ter uma melhora maior indiscutível. No processo. É um fator muito importante. Não é o único, mas é um fator muito importante. Muito bem, nós estamos aqui conversando com o professor Celso Antunes. Não preciso, ele dispensa apresentações, né? Estamos falando aqui da escola pública com ensino de qualidade. Ele ainda disse aqui os 5 pontos, mas nós vamos entrar agora daqui a pouco mais objetivamente, porque aqui a gente precisa matar a cobra e mostrar o pau, né? Mas eu quero falar para você o seguinte, você pode também assistir o Educa Brasil na TVA, no canal 40. Nós formamos uma parceria, um instituto com a TVA, e agora nós estaremos lá todas as semanas. O nosso programa está sendo passado lá também. E você que não tem TV a cabo, quer saber mais, quer saber preço, condições, né? Você pode acessar o site da TVA, tva.com.br, ou ligar no telefone 3074-8383 e verifique as ofertas que a TVA pode oferecer para você. Professor, nós temos que fazer esse merchandising aqui de vez em quando, claro, né? E as pessoas que ligaram, ligaram, foi Celso Antunes que estão falando, então a gente... E também, professor, nós temos pessoas que não assistem nosso programa, não tiveram tempo, às vezes perderam, né? Eles podem ouvir o nosso programa no nosso site. Ele acessa lá e ouve lá, institutoeducabrasil.com.br, clica e tem o áudio do programa, que as pessoas do Brasil todo podem assistir. Que a tecnologia serviço da educação. Serviço da educação, né? Então, também mais uma opção. Professor, mas o senhor fez uma panorama muito para o seu conhecimento de como é que as coisas estão. Mas temos uma realidade na escola, e até no domingo passado nós conversamos com um professor da escola pública, que aqui no Pará nós temos uma função, um negócio chamado PSS, né? Que é os professores de contrato temporário, que o Estado contrata para suprir algumas vagas emergenciais e tal. E aí nós estamos conversando e conversamos um pouco da realidade. Nós temos no Paraná, nas escolas estaduais de 5ª e 8ª, e daí cada município no fundamental, e de 1ª a 4ª, educação infantil, tem algumas características, né? Mas assim, a realidade que nós temos hoje em muitas escolas é assim, 5ª e 8ª com turma de 45 alunos, e no Chile é 40 alunos, 30 alunos, de 1ª a 4ª é 40 alunos, né? Não tem tanta diferença a quantidade de alunos, assim, não é para ser. Mas as condições que o professor ainda usa mimeógrafo, né? Usam umas coisas assim. Essa é uma realidade que no Paraná tem realidades piores, né? Na verdade, nós temos realidades piores no Brasil todo, né? Das 48 mil escolas. Isso, como é que muda isso? Eu creio que, na verdade... E isso é importante, determinante? Não, determinante não. Importante sem dúvida, mas determinante não. Eu creio que, na verdade, é um grande cavalo de batalhas. Muitas vezes aquele professor que não se atualiza
que faz hoje exatamente o que ele fazia 30, 40 anos atrás, que não desenvolvem práticas pedagógicas alternativas e empolgantes, capazes de animar e empolgar seus alunos, alegam que assim são porque faltam recursos, porque a multimídia não chegou, por isto e por aquilo. Eu tenho tido centenas de experiências de escolas materialmente paupérrimas, onde um professor extraordinário, ainda que não dispondo de recursos, com salas abarrotadas, faz um trabalho fantástico. E conheço, claro, centenas de professores, talvez milhares, que cercados de toda uma tecnologia, fazem um trabalho péssimo, mesmo dispondo de condições materiais desejáveis. Quer dizer, não é determinante. Não é. Eu acho que um grande médico com uma faca esterilizada, às vezes faz uma cirurgia melhor do que aquele que não salva a vida, mesmo em naturalmente, centros cirúrgicos de primeira linha. Isto também vale para o professor. Pois é, e nós falamos aqui bastante isso. Eu acho que o professor acabou de resumir o que eu falo. Se nós queremos melhorar a qualidade da educação, nós precisamos falar com o professor. Nós temos que o professor tem que mudar a sua postura e tem que assumir o seu papel, né? Porque a educação acontece na sala, não acontece na Secretaria de Educação, né? E essa é a tônica, né? Mas, professor, o senhor falou que a relação família é uma outra coisa cultural que nós temos, né? A família põe o filho na escola e em tese está resolvido o problema, né? Não há uma relação da família com a escola, uma relação automática, né? A família leva lá e o que a gente percebe muitas vezes é que a direção da escola também não tem assim aquela postura de chamar a família para dentro da escola, porque a mãe acaba atrapalhando, acaba incomodando, né? Como que a diretora, a escola pode fazer para promover isso? A escola que deve promover, como é que é isso? Ou é cultural mesmo? Não é cultural, mas por ser cultural é superado quando se conhece meios para isto. Não é? Aquelas escolas que constituem essas ilhas de exceção no panorama da escola pública brasileira, os gestores foram ao encontro dessa família, foram buscar e se perguntar aos pais o que deles poderiam esperar. Hoje nós temos muitas escolas públicas, entre aquelas de alta qualidade, que pais concedem algumas horas disponíveis para serem vigias, que pais pedreiros ajudam na escola, que pais conhecedores de outras profissões ajudam a desenvolver o chamado intervalo inteligente, enfim, que mães, que avós podem não desenvolver uma atividade essencialmente pedagógica, mas ajudar aquele professor em determinadas tarefas. Então a família não se envolve culturalmente, mas se o gestor souber envolvê-la, ela responde de uma maneira positiva. Se chamar, vem. Vem, até porque logo depois os resultados aparecem e se sente empolgada com o processo da sua participação. Mas, professor, nós temos essa questão da globalização e nós temos uns indicadores muito ruins, assim, de primeira a quarta, por exemplo, né? Educação básica aqui, pegamos lá, chega na quarta série, metade dos alunos não conseguem ler um texto de 5 linhas. Aí já entra na quinta, oitava, nós falamos há poucos dias, aqui no Paraná, 360 mil jovens de 15 a 24 anos não estudam, não trabalham. 900 mil não estudam, não trabalham, né? É uma realidade que a escola básica, ali, primeiros 4 anos de educação, ele não aprendeu a ler, né? E nós não ficamos discutindo muito assim, em tese, a educação, não, uma escola boa, uma escola interdisciplinar, uma escola... E não esquecemos de ensinar a ler? Claro que sim, mas veja bem, qualquer hospital, me desculpe a comparação, qualquer hospital de qualquer município, por mais pobre que seja, ele tem uma UTI. O que é isto? Um setor onde médicos mais especializados cuidam de doentes mais graves. Porque a escola não tem uma unidade de leitura intensiva, por exemplo, uma ULI, vamos assim chamá-la, na verdade, onde professores mais experientes, envolvidos naturalmente pelo apoio da comunidade, desenvolvem um processo de acompanhamento daqueles alunos com maior dificuldade. Então, da onde eu estou tirando esta ideia? Evidentemente de escolas públicas que visitei e que se constituem nessas ilhas de exceção. A sigla, o LI, é minha. Agora, a entidade que eles criaram é essa, quer dizer, você precisa ter um reforço na sua leitura e quando este reforço é dado, este aluno responde de uma maneira muito significativa e obstáculos são superados. E isto não implica em custos muito altos, mas numa vontade e numa concisão de objetivos em torno de uma qualidade melhor da aprendizagem.
Porque é isso que o senhor falou. O professor, no domingo passado que nós entrevistamos, ele falou exatamente isso. A maioria dos alunos de quinto e oitavo, que tem muita dificuldade, uma sala grande, uma sala que aluno com bastante dificuldade, mas a maioria quer aprender. A maioria quer estudar, a maioria dá valor para o estudo. Mas aí é isso que o senhor falou, acaba não encontrando as condições para isso, né? Voltamos à metáfora hospitalar, né? Quer dizer, não é uma decisão do paciente ficar na UTI ou não. É uma decisão de quem? Do corpo clínico. O corpo clínico não lhe pergunta se ele quer ou não quer, mas a partir da sua necessidade ele precisa ter um acompanhamento especial. O que é o corpo clínico de uma escola? Evidentemente os professores, a gestão, o pessoal, esse aluno precisa de um apoio, de uma ajuda, nós temos um centro para encaminhá-lo. Isto não onera custo, mas isto resolve em grande parte problemas de leitura e problemas de domínio dos signos matemáticos, que é a dificuldade maior do aluno brasileiro na prova Brasil. Sim, e que se desenvolve nos primeiros 4, 5 anos da escolaridade ali. É ali que... Ou não se desenvolve, mais. Sem dúvida. É o grande funil da vida educacional das pessoas. Né? E é o grande ponto de entrave da educação brasileira de melhor qualidade. Porque se um aluno não é capaz de compreender o que leu, se ele não foi além da silabação ao letramento... Você vê placa de trânsito? Ele não sabe, ele não pode aprender geografia, ele não pode aprender história, ele não pode aprender ciências, ele não pode aprender nada, porque tudo isso é respaldado pelo processo cultural. Então, se nós não criamos condições para que aquela criança saiba ler com clareza e compreender o que leu, muitas vezes nós estamos impedindo que ela alcance. E grande parte das crianças, agora eu vou falar um pouquinho das escolas públicas de má qualidade, são crianças que são consideradas alfabetizadas porque foram capazes de silabar. É capaz de olhar uma banca de revista e, com esforço, ler o nome de uma revista. Vejarás. Mas se você propor a ela um desafio, escuta, tem alguma revista cujo nome se parece com o rosto? Tem alguma revista cujo nome se parece com olhe? Não é capaz de fazer essa associação, porque ele silabou, mas ele não teve a construção da significação. E isso na escola se aprende quando a escola resolve desenvolver projetos nessa linha. Pois é, e nessa questão aí, essa discussão que nós temos agora, aqui no Paraná está muito grande, no ensino dos 9 anos, né? Então o aluno entra mais cedo na escola. Aqui no Paraná está uma discussão se entra mais cedo, sai mais tarde, tá ainda, né? Tem que refazer a proposta do ensino fundamental, tem uma discussão, eu não quero mais falar muito sobre isso. Mas existem muitos educadores que dizem o seguinte: a criança não está madura para aprender a ler com 6 anos, com 5 para 6 anos e tal. Como é que o senhor vê essa discussão? Eu diria que esta informação não coincide com os dados biológicos, com os dados neurológicos da criança. Uma criança normal, sem nenhuma dotação de qualidade acima da média, a partir dos 6 anos de idade, está plenamente equipada, eu diria neurologicamente, para ler e compreender. Claro que não vai se propor que leia os Lusíadas e o interprete. Sim. Ou pior ainda, que seja capaz de interpretar o hino nacional. Não chegaria a tanto, mas pelo menos é capaz de ler e de compreender. Por isso, quando se alega que a criança não está preparada, pode ser uma alegação válida para casos excepcionais. Sim, mas não em tese. Mas não em tese. Não a criança comum, a criança normal. Porque então, do ponto de vista da velocidade, cada um tem uma velocidade. Isso também está comprovado, claro. O ritmo de cada um. Mas com 5 anos, a criança pode, se ela tiver vontade, ela pode aprender. Ler, decifrar os códigos. Eu diria que não é exatamente se ela tiver vontade, se ela tiver professores capacitados que tornem a disciplinar sua vontade, porque a vontade ela tem. O ser humano é ávido em aprender, isto é biológico, né? E isso é inerente à nossa espécie. Todo mundo quer aprender. E não tem problema, o senhor acha, na verdade, a criança aprender a ler com 5 anos? De forma nenhuma, não é nada precoce. Precoce é determinadas estratégias para levar a criança a aprender a ler com 2 ou 3 anos. Sim. Isso é absolutamente inútil. Mas a partir dos 5 anos, 6 anos, todos os seus equipamentos neurológicos estão prontos para este desafio. A decodificação do símbolo gráfico, que é a leitura, e a decodificação do símbolo numérico, que é o domínio das operações aritméticas simples. Que está aí toda a construção depois da vida desse indivíduo. Da pessoa, sem dúvida. Está aí a construção. Eu fiz essa pergunta para o professor Celso Antunes, porque é uma discussão muito interessante quando começa a falar com os pedagogos, né, alguns pedagogos das escolas públicas. Eles dizem assim: não, está comprovado que a criança faz mal para a criança se ela aprender a ler com 5 anos, se você forçar a criança.
Você pegar a criança e ela ficar se lendo 8 horas por dia, faz mal, né? Claro. Não é porque a leitura faz mal, é porque... O método empregado foi adequado, claro. Né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Nós estamos conversando com o professor Celso Antunes, estamos falando da questão da escola pública, é possível ter uma escola pública de qualidade. Ele trouxe vários dados aqui, de exemplos que temos e tal. E, na verdade, o problema é bem complexo, né, professor? O problema é complexo, mas o problema não é difícil. Não é? Eu, por exemplo, me sinto assim, muito feliz de ter feito, dias atrás, a palestra Não Dime. Por quê? Porque eu estou falando com aquelas pessoas a quem importava falar. Na verdade, eu estava falando com secretários municipais de educação. E o que eu falei nessa palestra? Falei das escolas públicas brasileiras de alta qualidade, mostrando que elas não tinham referencial geográfico, estavam esparramadas no país todo, não tinham referencial econômico, muitas vezes estavam em municípios onde a renda média era muito inferior à renda do salário mínimo, e que, com uma mobilização do corpo docente, de uma gestão eficiente, superaram seus problemas e hoje são referências. A média da escola brasileira, da média prova Brasil da escola brasileira, é 3,8. Agora, 0,3% da escola. Mais expressivamente, 178 escolas em 48 mil tiveram média 6. Agora, onde estão essas escolas? Nos municípios beneficiados pelos royalties do petróleo? Nas grandes capitais? Não. Às vezes naquele município do qual nem se ouviu falar. Agora, por quê? Milagre? Não, porque uma equipe eficiente, porque uma secretária, um secretário de educação com lucidez, porque um prefeito empenhado verdadeiramente em educação, resolveu seguir determinados princípios que não são onerosos, mas que são significativamente positivos. Porque isso é importante. O senhor falou da Undime, falou a responsabilidade da educação, da primeira fase da educação básica, é municipal. Sim. Isso é bom, na sua opinião? Eu acho que é bom, eu acho que sim, porque eu creio que o Estado, por mais presente que ele seja, é sempre uma figura muito distante. O Brasil é muito grande. Muito grande. E você pega um Estado como a Paraná, Bahia, são estados imensos, não é? Portanto, o município está presente, está acompanhando, ele é dioturno ali, não poderia ser diferente. Eu creio que isso é essencial. Agora, é importante que estes secretários digam, eu quero melhorar a educação no meu município, e não se prendam a essas alegorias defensivas. Ah, não, mas isso vai custar caro, ou isto vai levar algum tempo. Certamente levará algum tempo, mas se plantando a semente, se colherão os frutos, isso é inevitável. A gente fala brincando, mas dá para tirar um pouco do cartão corporativo, né? Sim, sem dúvida. Gastar na educação, né? Imagina um país que tem essas despesas que temos, se uma parte disso se refluísse para a educação, estaríamos... Dinheiro não falta. Não, seríamos hoje uma Coreia do Sul, uma Irlanda, uma Finlândia, com certeza. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Nós estamos aí no final. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e trazer o seu conhecimento aí para os nossos telespectadores. Como considerações finais e como o tema do nosso debate, Ademar, foi centrado na ideia da escola pública, eu diria o seguinte: a visão geral da escola pública brasileira não é boa. Mas estas ilhas de exceção, esse 0,3% das escolas que desenvolvem um ensino de alta qualidade, o fazem desenvolvendo medidas plausíveis e acessíveis. Se quiser, será possível mudar. E eu digo isso com toda a convicção. Me dê qualquer município do estado do Paraná, com um secretário de educação, uma estrutura política voluntariamente envolvida na vontade de dizer, eu vou virar esses resultados do IDEB, eu vou melhorar o desempenho da nossa prova Brasil. Em 2 ou 3 anos, com coragem, com vitalidade e sem dinheiro, fazem isso e alcançarão. Não sei como será a educação pública brasileira amanhã, mas será da maneira como a sua equipe diretiva quiser fazê-la. Muito bem, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui e até domingo que vem com mais um Educa Brasil. Até lá.